ano! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu me chamo Suelen e serei a sua professora nessa caminhada. Vamos lá? Bom, para a aula de hoje você vai utilizar os materiais que você já tem o costume de usar aí. Então, caderno, folha para anotação, caneta, lápis, borracha. Tenha sempre uma régua no seu kit de materiais e uma calculadora se você tiver fácil acesso a ela. Bom, na aula passada a gente começou a falar sobre uma raiz enésima. Na verdade, a gente já vem falando de raízes há um tempinho, mas na aula passada a gente então sistematizou o que é uma raiz enésima. Então, eu posso escrever uma raiz, qualquer raiz, de índice n, por isso que eu chamei de enésima, desde que o n ali seja um número natural maior do que 1. Não tem raiz 1, raiz primeira. A gente começa sempre na raiz quadrada, certo? Muito bem, e daí nós vimos uma propriedade que relaciona, então, a potência com a raiz. Essa propriedade é assim, então se você tem lá uma raiz, você pode escrever em forma de potência da seguinte forma. Você pega lá o expoente do número que está ali dentro, do radicando, e escreve como o numerador de uma fração, e o índice da raiz você escreve como denominador dessa fração. Então, o número que está dentro fica em cima, o número que está lá no índice fica embaixo, tá? Lembra que não é em cima e embaixo, é numerador e denominador. A prof falou assim só para ficar mais fácil para você lembrar. E eu deixei uma tarefinha para você fazer. Você conseguiu, pensou um pouquinho, tentou fazer naquela técnica que eu ensinei. Então vamos fazer aqui, vamos conferir? Então olha lá, eu vou fatorar o número 400. Então eu vou fazer uma divisão sucessiva. Eu vou dividir até chegar no número 1. Posso dividir pelo número que eu quiser? Não. Eu só posso dividir pelos números primos, que são aqueles que só possuem dois divisores, o 1 e o próprio número. Então a gente vai fazer divisão. Então olha lá a listinha dos números primos. Então 400, eu posso dividir pelo número 2? Posso. Então você escreve o 2 ali do ladinho e faz a divisão. Você pode fazer divisão ali no rascunho ou pode fazer cálculo mental. Dividir por 2 é calcular metade. Então metade de 400, 200. Posso fazer agora, esquece lá a primeira linha e olha só a segunda. O 200, eu posso dividir por 2, que é o número que a gente está utilizando? Posso. Então escreve o 2 do ladinho, 200 dividido por 2, 100. Posso continuar dividindo por 2, então metade de 100, 50. Por 2 novamente, metade de 50, 25. Opa! 25 dá para dividir por 2? Até que dá para dividir, mas vai sobrar resto ou a gente pode continuar fazendo divisão e vai dar número decimal. Aqui, quando a gente usa esse processo, a gente só faz divisões exatas. Então, se sobrar resto, a gente não vai continuar dividindo. Então, a gente vai para o próximo número primo. Então, veja, não posso dividir por 2. Posso dividir por 3? Tem 25 na tabuada do 3? Não tem. Então, não dá para dividir por 3. Então, vamos para o próximo número primo. Posso dividir por 5? Tem 25 na tabuada do 5? Tem. Lembra lá, todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Só você olhar na tabuada do 5 que você vai ver isso. Então, 25 eu vou dividir por 5. 5 vezes quanto que dá 25? 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 5. Então, 25 dividido por 5 dá 5. Como 5 é um número primo, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. E o número 1 não é primo, então eu não posso colocar o número 1 aqui, mas eu posso escrever o 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, terminou a divisão. Então, fizemos o processo das divisões sucessivas. E dica, sempre o primeiro ladinho aqui vai ter uma linha a mais que o segundo ladinho. Então, é importante que quando você estiver escrevendo a fatoração, você faça os números alinhados, que daí você não se perde ali na quantidade de fatores, tá bom? Muito bem. Como é uma raiz quadrada, a gente vai agrupar os números de 2 em 2. Porque quando eu estou agrupando eles de 2 em 2, eu estou considerando aquela ideia que o número está ao quadrado, e se é uma raiz quadrada, vai dar a própria base. Como assim, professora? Olha lá. 2 vezes o 2. Está dentro da raiz. Então, eu posso escrever como raiz quadrada de 2 ao quadrado, que vai dar 2. O outro 2 vezes 2 que nós temos ali do ladinho, está dentro da raiz. Então, é uma raiz quadrada de 2 ao quadrado, que dá o próprio 2. Lembra lá, ó? 2 ao quadrado e 2 vezes o 2, não é esse 2 que eu estou multiplicando por esse, é o 2 da base vezes o 2 da base. 2 vezes o 2, 4. Raiz quadrada do número 4 é 2, tá? E o 5?
tenho dois números 5 ali. Então, eu posso fazer a mesma ideia. Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Quanto que é a raiz quadrada de 5 ao quadrado? É o próprio 5, porque 5 vezes 5 é 25, raiz quadrada de 25 é 5. Ok. Se você multiplica esses fatores que nós extraímos da raiz, vai dar o resultado da raiz quadrada de 400. Veja só, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Mas a professora vai escrever aqui do jeito completo, para você ver o que aconteceu nessa fatoração. Então, observa lá. Raiz quadrada de 400 é a mesma coisa que você escreveu 400 assim, na forma fatorada. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Que são esses números que apareceram aqui, certo? Existe uma propriedade que nos garante que eu posso escrever essa multiplicação que está dentro da raiz separadinha. É parecido com a propriedade que a gente viu das potências. Nós vamos sistematizar essas propriedades ainda, tá? Separei, ó. Separei as raízes. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Que foi o que a professora escreveu aqui. Agora, veja só. A raiz quadrada de um número que está elevado ao quadrado também é uma propriedade, é o próprio número, a própria basezinha. Então, vai ficar assim, ó, 2, que é o resultado desse, 2, que é o resultado do meio, e 5, que é o resultado do último. Que foi o que a professora escreveu aqui. Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, a raiz quadrada de 400 é 20, por quê? 20 vezes 20 vai dar 400, certo? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai refletir um pouquinho mais então sobre essas propriedades, sobre essas operações com radicais, vamos ver algumas problematizações e vamos explorar algumas situações envolvendo raiz quadrada exata, que é o que a gente já estava vendo, e raiz quadrada não exata. Como assim raiz quadrada não exata? Calma que a gente já vai conversar. Bom, pega lá teu caderno então, faz o registro lá da data, o título da nossa aula, não esquece, faz o registro aí e eu já volto. Bom, agora que você já registrou lá no seu caderno, deixa o caderno do ladinho e acompanha aqui comigo algumas reflexões. Então, olha só. Você tá vendo esse quadro que apareceu ali na tela? É um tipo de tabuada. Essa organização da tabuada a gente chama de tabuada pitagórica. Você já viu a tabuada desse jeito? Olha só. Os números que estão lá em cima, eu vou multiplicar pelos números que estão ali no início da coluna. Tá? O número do início da coluna pelo número do início da linha. Então, os números que estão lá pintados de verdinho vezes o número que está em azul. O contrário também dá certo. Então, se eu quisesse saber qual é o resultado de 5 vezes 7, então eu posso fazer o encontro da linha com a coluna. Então, eu posso enxergar o 5 vezes o 7 aqui, que dá 35, ou posso enxergar o 5 vezes 7 numa outra posição. 5 vezes o 7, 35. Então, esse é um jeito de organizar a tabuada bem bacana que depois, se você quiser, você pode fazer aí no seu caderno, tá? O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Então, olha só. Observem os números que eu vou destacar. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Esses números a gente chama de quadrados perfeitos. Olha os outros aqui que a prof destacou. Por que eles são quadrados perfeitos? Observa lá.
16 é o resultado de 4 vezes 4, 5 é o resultado de 5, 25 é o resultado de 5 vezes 5, daí 36, 49, 64, 81 e 100. Esses números que estão na diagonal, eles são quadrados perfeitos. O que significa isso? Significa que quando a gente extrai a raiz quadrada desses números, vai dar uma resposta exata, não vai dar número com vírgula, não vai dar decimal. Então, quando isso acontece, a gente diz que um número é um quadrado perfeito. E se você tiver destacadinho assim na sua tabuada, se você escrever a tabuada pitagórica assim, você, eu preciso fazer a raiz quadrada de 49, vai lá na tabuada. 49 tá na linha e na coluna do número 7. Por quê? 7 vezes o 7 é 49, então a raiz quadrada do 49 é 7. E você ainda pode enxergar essa situação do 7 vezes 7 com os retângulos que formaram aqui, ó. Você pode enxergar geometricamente. Tem os 7 retângulos na horizontal, 7 retângulos na vertical, 7 vezes 7 vai dar 49. Então você também pode enxergar geometricamente. Então essa tabuada é bem bacana. Depois, se você tiver um tempinho, vale a pena ter ela aí no seu caderno para você consultar. Muito bem. A gente falou de raiz quadrada, a gente falou de raiz cúbica, a gente falou de raiz exata, de quadrado perfeito. Mas e se eu quisesse resolver outros tipos de raízes? Será que a gente consegue fazer esse cálculo? Será que é possível isso? Então, vamos observar uma situação aqui. A raiz quadrada de 8 é exata? Justifique. Vejam só, lá na minha tabuada pitagórica, eu tinha como quadrado perfeito o número 1, o número 4, depois pulava para o 9. O 8 não estava naquela diagonal. Então, o 8, será que ele é um quadrado perfeito? Será que ele tem uma raiz quadrada exata? Acompanhe aqui comigo algumas situações. Então, olha só. Observe que o seguinte, a raiz quadrada do 8 está entre a raiz quadrada do 4 e a raiz quadrada do 9. Como assim, professora? Eu não entendi. Olha só, o 4 está aqui. Qual é a raiz quadrada do número 4? É 2, porque 2 vezes o 2 vai dar 4. Qual é a raiz quadrada do número 9? É 3, porque 3 vezes o 3 vai dar 9. Mas se eu estava no 2, eu pulei para o 3, e a raiz quadrada do 8 está entre esses dois, ela está em algum lugar por aqui, mas ela não é um quadrado perfeito. Então quer dizer que a resposta da raiz quadrada do 8 é um número que está entre 2 e 3. Veja só. Aqui a professora escreveu usando o símbolo de menor, tá? Então, ó, a raiz quadrada do 8, a resposta da raiz quadrada do 8 tem que ser um número maior que a raiz quadrada do 4, porque a raiz quadrada do 4 é 2. E tem que ser, ao mesmo tempo, um número menor que a raiz quadrada do 9, porque a raiz quadrada do 9 é 3. Então, veja só, quando eu calcular a raiz quadrada do número 8, ele tem que ser um número maior que o 2 e menor que o 3. Tem número entre o 2 e o 3? Tem. São os números decimais. Então, a raiz quadrada do 8 tem que ser um número maior que o 2 e menor que o 3. Então, é um número decimal. Então, a nossa pergunta era, a raiz quadrada do 8 é exata? Não é. Como que a gente justifica isso? Você pode escrever assim, ó. A raiz quadrada do 8 será um número decimal entre 2 e 3. Portanto, a raiz quadrada de 8 não é exata. Aqui eu preciso calcular a raiz quadrada do 8 para dizer que ela é exata ou não? Não, porque a problematização não pede para você calcular a raiz quadrada do 8. Pede apenas para você justificar. Então, por isso que é muito importante que você sempre leia com atenção os enunciados das situações, dos exercícios, das propostas que os professores fizerem, das atividades que você for fazer, tá? Leia com atenção, ok? Muito bem. Mas então, qual que é o tal do valor da raiz quadrada do 8? Não é exata. Mas e quanto que é? Vamos fazer na calculadora? Então, pega a tua calculadora aí ou acompanha a minha aqui. Então, olha só, na calculadora, como é que você faz? Na minha calculadora, ali, essa é uma calculadora do telefone mesmo, não é calculadora daquelas que a gente compra lá nas lojinhas. Então, eu faço assim, ó. Eu aperto primeiro a raiz, aperto o número. Então, a raiz quadrada do 8 vai dar esse número decimal aqui, ó. 2,8284271274 e não termina. Esse número não termina, tá? Terminou ali porque não tem espaço. Mas essa divisão ele continua. E olha o que aconteceu, apareceu embaixo. Vocês já tinham visto isso?
que será que é esse negócio? 2 raiz quadrada de 2? Como assim? Vamos explorar melhor então essa questão. Então, em algumas situações, a gente pode escrever os radicais de um jeito mais simples, de uma forma simplificada. Ou seja, com aquele número que fica dentro do radical, o número que a gente chama de radicando, com um número menor. Então, olha só o que a gente pode fazer com o 8. Lembra lá da fatoração que a gente fez na aula passada, no início aqui que a gente fez também? Então, eu vou fatorar o número 8 em fatores primos. Então, olha só. Vou fazer lá 8 dividido por 2, que vai dar 4, dividido por 2, que vai dar 2, dividido por 2, que vai dar 1. Acabou as fatorações. Se eu multiplicar esses números todos, eu volto no 8. Beleza. Como que a gente fazia para calcular a raiz quadrada quando a gente estava usando esse processo? O que a professora falou? Que a cada 2 números iguais, eu extraio um número da raiz. Como assim? Eu agrupo os números de 2 em 2. Então, observa. Fiz lá o primeiro agrupamento. 2 vezes 2, dentro lá da raiz, está escrito raiz quadrada de 2 ao quadrado. Mas quando eu faço a raiz quadrada de um número que está ao quadrado, a resposta é o próprio número. Então vai ser 2. E o que aconteceu com aquele outro 2 que tem ali? Ele tem outro número 2 para fazer par com ele para eu agrupar? Não tem. Ele está sozinho. Ele sobrou. Então o que acontece nesse caso? Eu não consigo tirar ele da raiz. Então, ele vai permanecer dentro da raiz. Então, o que vai acontecer? Vai continuar esse 2zinho que ficou sozinho dentro da raiz. E o outro número 2, eu consegui extrair a raiz. Por isso, ele saiu de dentro do radical. Então, como que a gente escreve tudo isso? Então, veja só. A raiz quadrada do número 8, eu posso escrever como raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Essa informação que está aqui é exatamente o que está aqui, que a professora fatorou. 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 2, 8, então tá escrito a mesma coisa, certo? Depois, o que eu fiz? Eu desmembrei ali os elementos que estão dentro da raiz, porque existe uma propriedade que nos garante isso. Então, como é uma multiplicação, eu posso escrever a multiplicação separadinho. Mas, o primeiro fator aqui é um número que está ao quadrado e eu quero extrair a raiz quadrada. Então, eu faço o número vezes... Posso resolver a potência, depois extrair a raiz, ou eu posso usar a propriedade que garante isso. Inclusive, observa uma coisinha aqui. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Lembra da propriedade que a gente viu na aula passada, que a gente escrevia a raiz em forma de potência? Olha só. 2 elevado a 2, que é esse 2 que está aqui, e esse 2 que está aqui no índice, eu posso escrever aqui. E olha só, aquela fração ali, 2 meios. 2 meios é 1 inteiro. 2 dividido por 2 dá 1. 2 elevado a 1. E quando eu tenho um número elevado a 1, a resposta é a própria base, porque eu vou escrever a base só uma vez. Então, veja que a gente pode pensar a mesma situação usando uma outra propriedade. Então, essa informação aqui vai dar 2. Essa informação aqui não tem o que fazer. Então, ou eu deixo dentro da raiz, ou eu poderia utilizar essa notação, mas aqui não vem ao caso usar essa notação. Só se eu fosse fazer alguma operação com essas informações. Então, eu posso escrever a raiz quadrada do 8 como 2 raiz de 2. E mais uma questãozinha importante. Aqui eu tenho uma multiplicação. Essa multiplicação está aqui entre o 2 e o raiz de 2. Mas eu omiti o pontinho da multiplicação. Quando a gente escreve eles próximos assim, a gente já entende que é 2 vezes essa raiz. Certo? Legal, né? Diferente? Então, isso aqui é o que a gente chama de simplificar radicais. Eu peguei lá a minha raiz quadrada do 8 e escrevi com uma forma mais simples. Ah, professora, eu não achei simples, não. Mas é que o radicando é um número menor, tá? Quando o professor escrever lá numa situação problema, algum exercício, alguma questão, simplifique o radical, quer dizer que ele quer que você escreva um radicando que está aqui dentro, um número mais baixo. E como é que você faz isso? Pode escolher o número que você quer? Não, você vai usar a fatoração para te ajudar. Beleza? Então, só pra gente relembrar, aquele 2 raiz de 2 que apareceu na calculadora é esse 2 raiz de 2, certo? Muito bem, então agora é a sua vez. Vamos colocar a mão na massa. Então, escreva lá.
Determine o valor das raízes quadradas exatas e simplifique as não exatas quando possível. Como assim? Nós temos 3 raízes ali para vocês calcularem, raiz quadrada. Tem algumas ali que são exatas, tem algumas ali que não são exatas e talvez tenha alguma que já esteja escrita na forma simplificada. Como que você vai fazer isso? Então, a minha dica é: fatore esses números, igual eu fiz no exemplo anterior, igual eu fiz lá no início da aula. Então você vai fazer a fatoração. Como é raiz quadrada, você vai agrupar os números de 2 em 2, tá? Vou dar um tempo para você fazer o registro, para você pensar em como resolver e daqui a pouco eu volto.
E aí, conseguiu fazer? Vamos conferir? Então, olha só. Então, lá na letra A, a gente vai fazer então a fatoração do 256. Então, só podemos usar os números primos e aquele processo ali é de divisões sucessivas. Eu vou dividindo, 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 dividindo até chegar no 1. Então, 256 termina em um número par. Se o número termina em número par, ele é um número par, automaticamente eu posso dividir por 2. Então, faz lá metade do 256. Lembra que eu falei que você podia usar a calculadora? Deixa a calculadora ali do lado para te ajudar nesse processo. Aí você ganha um tempinho, tá? Então, 256 dividido por 2 vai dar 128. 128 é par, então eu posso continuar dividindo por 2. Por 2 novamente, que dá 64. Divido por 2, que vai dar 32. Divido por 2 mais uma vez, que vai dar 16. Por 2 de novo, que dá 8, divido por 2 dá 4, divido por 2 dá 2, divido por 2 dá 1. Foi tudo divisão por 2, tá? Terminou a fatoração. Se você não acredita em mim, pega lá tua calculadora e faça a multiplicação aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, você vai ver que o resultado vai dar 256, tá? Como nós estamos extraindo a raiz quadrada, então a gente agrupa os números sempre de 2 em 2. Então, olha lá. O primeiro grupinho... Dentro da raiz está escrito isso aqui, raiz quadrada de 2 ao quadrado, que dá 2. Mesma coisa lá no segundo grupo, mesma coisa no terceiro e mesma coisa no último. Sobrou alguém aqui? Não sobrou. Então essa raiz é uma raiz quadrada exata, tá? É um quadrado perfeito. Então agora multiplica os números que apareceram. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, 16 vezes 16 vai dar o 256. Como que a gente escreve isso utilizando as propriedades todas? Então, olha lá. Dentro, então, da raiz, tem a fatoração, que eu coloquei aqui do ladinho. Daí, a gente pode separar esses produtos em raízes menores. Então, veja lá. E eu só posso fazer isso porque aqui é multiplicação. É igual a propriedade que a gente viu na potenciação, quando a gente tinha potências de mesma base ou potências com bases diferentes e o mesmo expoente. A gente viu isso nas propriedades de potência. Aqui eu não sistematizei com vocês ainda, mas a gente já está utilizando essas ideias. A raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Nós falamos disso agora há pouco. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Fazendo a multiplicação vai dar o 16, certo? Próximo. Então, a letra B era a raiz quadrada do 18. Como é que eu faço a raiz quadrada do 18? Vou fazer aqui do ladinho, depois vai aparecer na minha tela, mas eu vou fazer aqui do ladinho para você fazendo junto comigo, tá? Então, sempre que você for resolver, anota lá quais são os números primos, porque daí você vai memorizando. 2, 3, 5, 7, 11, assim por diante, tá? Então, olha lá. 18, faz um traço na vertical e você vai começar fazendo as divisões. 18 é par, então eu posso dividir por 2. Metade de 18, ou 18 dividido por 2, é 9. Dica: quando você está fazendo essas divisões aqui, pensa com situações envolvendo o sistema monetário, pensa com dinheiro, não é o contexto que está aqui. Mas se você pensar assim, metade de 18 reais é 9 reais, não fica mais fácil? Então, se fica melhor para você fazer o cálculo, você pode pensar assim, vai te ajudar na hora de fazer ali as operações, tá bom? 9 é um número par ou é um número ímpar? É ímpar. Não posso dividir por 2. Olha lá na tabuada, tem 9 na tabuada do 2? Não tem. Então, vamos para o próximo número primo. Então, se eu não posso dividir por 2, eu vou para o próximo número primo. Tem 9 na tabuada do 3? Tem. Então, 9 dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3, porque quando a gente faz 3 vezes 3, a gente volta lá no 9. 3 é um número primo, só posso dividir por 1 e por ele mesmo. Então, por 3 outra vez. 3 dividido por 3 vai dar 1. Acabou a fatoração aqui. Já fizemos a decomposição do número. Agora, olha só. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, que é o que eu falei pra vocês, que quando a gente multiplica, volta no que tava lá. Como a gente está fazendo raiz quadrada, eu vou agrupar os números de 2 em 2.
Então, esse 2 aqui, tem alguém para agrupar? Não tem. Então, ele vai ficar dentro da raiz. 3 e 3, eu tenho dois números 3. Então, ó, dentro da raiz quadrada, a gente tem escrito isso aqui, ó. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Mas se eu vou fazer a raiz quadrada de um número que está ao quadrado, a resposta é o próprio número. Então, é isso aqui, ó. Então, qual é a raiz quadrada do número 18? É 3 vezes a raiz quadrada de 2. Pronto, tá simplificado. Vou mostrar lá na tela para vocês, ó. Todo o processo que eu fiz ali. Como que eu escrevo isso, então? Dentro da raiz é 2 vezes 3 ao quadrado, que vai voltar no 18. Vou desmembrar esses dois elementos ali que eu tenho dentro da raiz, pelas propriedades. E depois eu posso, aplicando lá as propriedades, extrair a raiz e tudo bem. Eu escrevi aqui raiz quadrada de 2 vezes 3, mas fica esquisito a gente ler dessa forma. Então, pela propriedade da multiplicação, que a multiplicação é comutativa. O que significa isso? Se eu alterar a ordem dos fatores, eu não altero o produto. Então, eu posso escrever essa informação trocando a ordem, assim. Então, sempre que a gente for escrever uma raiz junto, a gente coloca o número que está fora da raiz na frente, porque também, senão a gente pode se confundir e achar que o 3 estava aqui dentro. Então, para não ter essa confusão, coloca sempre ele na frente, ali no início da raiz, certo? Então, a letra B não era um quadrado perfeito, era uma raiz não exata, ia dar um número com vírgula. E a letra C, vamos fazer lá a fatoração. Então, 15, posso dividir por 2? Não posso, porque 15 é um número ímpar. Então, vamos pro próximo número primo. Dá para dividir por 3? Sim. 3 vezes quanto que vai dar 15? 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15. 5 não dá para dividir por 3. E 5 é um número primo, então eu só posso dividir por 1 e por ele mesmo. 5 dividido por 5 vai dar 1. Professor, eu podia começar essa fatoração pelo 5? Claro que poderia. É porque eu já sei que quando termina em 5, tá na tabuada do 5. Posso começar pelo 5? Claro que pode. Se você tivesse começado pelo 5, só ia ficar trocada a ordem. Ia ficar 15 dividido por 5, que vai dar 3. 3 dividido por 3, que vai dar 1. Como a gente está trabalhando com multiplicações, não tem problema você trocar a ordem ali. Às vezes os professores ensinam que a gente precisa fazer na sequência dos números primos. A gente fala isso para você não esquecer ninguém. Mas se dividir por 5 vai ficar mais rápido para você, porque vai diminuir o número, pode começar pelo 5 sem problema nenhum, tá? E como que a gente faz então para escrever aqui? Se é raiz quadrada, cada dois números iguais eu tiro um de dentro da raiz, eu extraio a raiz. Nesse caso aqui eu tenho dois números ali para extrair raiz. Eu tenho dois números, mas não tenho dois números iguais. Então eles não saem da raiz. Eles permanecem dentro da raiz. Então a raiz quadrada de 15 já está simplificada. Então lá na letra C você vai dizer, pode escrever assim, já está simplificada. Já é o jeito mais simples de escrever essa raiz. Não tem como simplificar mais. Daqui era só escrevendo então a raiz com o número decimal, tá? Certo? Então, mais uma problematização para você, e essa eu vou deixar como tarefa. Então eu vou te dar um tempinho para você registrar, e essa você vai pensar um pouquinho, e daí na próxima aula a gente conversa sobre ela, tá? Registra lá no seu caderno e eu já volto.
Fez o registro aí? Então, ó, para te ajudar, eu vou ler o enunciado e vou te dar algumas dicas para facilitar para você um pouquinho. Então, vamos lá. Observe a representação de um terreno onde será feito um jardim. Então, ali tem um desenho em formato de quadrado, porque as duas medidas têm o mesmo tamanho. Então, veja lá, quadrado. Então, deve ter alguma relação com potência e raiz. A medida daquele terreno ali é raiz quadrada de 2. Então, esse pedaço mede raiz quadrada de 2 metros. Esse M que tá aqui significa metros. E se é um quadrado, a outra medida tem que ter o mesmo tamanho, certo? Qual é a pergunta? Quantos metros quadrados de grama serão necessários para cobrir o terreno? Eu quero saber quantos metros ao quadrado. Tá. Por que metro quadrado? Porque se eu vou cobrir o terreno, eu não vou plantar grama só no contorno. Eu vou plantar grama em todo o terreno. Eu vou fazer um jardim ali e eu quero colocar grama. Se eu estou falando de metro quadrado, é porque eu faço metro vezes metro. Então, pensa aí, você vai precisar fazer essa medida vezes aquela outra medida, porque é ao quadrado. Tá, professora, mas aqui tem raiz, como é que eu vou fazer? Tenta juntar as raízes, pensa no processo inverso do que a gente fez. Antes, eu tinha multiplicação dentro da raiz. Agora, eu tenho duas raízes que eu vou multiplicar. Será que eu posso juntar elas? Pensa com carinho a respeito sobre isso. Daí, na próxima aula, a gente vai retomar essa situação problema e vamos conversar um pouco mais sobre área e perímetro. Combinado? Muito bem, então, para a gente finalizar os estudos de hoje, vamos para o quiz, para a gente retomar algumas questões. Então, vamos lá. Simplificando, a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, obtemos. E aí, como é que a gente faz? Professora do céu, o que a gente vai fazer? Bom, olha só, essa raiz tem um produto aqui dentro. Então, o que a gente estava fazendo já lá na fatoração era fazer o seguinte: como aqui tem uma multiplicação, eu posso escrever essas raízes separadamente. Então, a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado, tá? Separei. Muito bem. E agora, o que eu posso fazer? Bom, eu posso escrever esta raiz aqui como só um número, sem potência nenhuma. Por quê? Porque eu tenho uma raiz quadrada de um número ao quadrado, vai dar a própria base. Lembra que eu coloquei lá usando a propriedade? Se eu transformar isso aqui numa fração, vai ficar 2 elevado a 2 meios. Mas 2 meios é 1 inteiro, então vai dar o próprio 2. Mesma coisa com o segundo fator. Então, escrever assim é um jeito mais elaborado de escrever 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é 6. Então, essa raiz quadrada aqui, na verdade, estava escondido. Que raiz que estava aqui dentro? 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 9 é quanto? É 36, né? Raiz quadrada de 36 é 6. Só que aqui estava escrito de um jeito diferente. Mas era isso que estava ali. Então, a resposta certa é a letra D, 6. Mais um lá. Simplificando, raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado. Qual será que vai ser a resposta? Ah, professora, eu posso resolver aqui, depois eu faço a raiz quadrada igual você fez no anterior? Você pode tentar, mas talvez não seja uma raiz quadrada exata, um quadrado perfeito. Então vamos lá. Usando a mesma ideia, se aqui eu tenho produto, uma multiplicação, eu posso escrever elas separadas. Então veja só, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Essa primeira raiz aqui, dá para escrever de outra maneira? Só se você quisesse escrever como uma potência com expoente fracionário. Mas tem alguma potência com expoente fracionário aqui? Não tem, então não vai ajudar a gente. Então só copia, porque a raiz quadrada de 2 não é um número exato. Aliás, é um número irracional. Vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Se eu tenho a raiz quadrada de um número que está ao quadrado, a resposta é o próprio número. Então fica raiz quadrada de 2 vezes 5. E lembra que a prof falou pra você que a gente coloca quando o número saiu da raiz, a gente inverte na hora de escrever pra gente não se confundir e achar que esse 5 tá junto? Então a gente escreve assim: 5 raiz quadrada de 2, ou 5 vezes
a raiz quadrada de 2, que é a alternativa B. Legal, né, pessoal? Bom, o que a gente viu hoje, então? A gente falou um pouco mais sobre a simplificação de radicais, nós falamos sobre as propriedades dos radicais, que eu ainda não formalizei com vocês, mas a gente já foi trabalhando com elas. E nós vimos ali uma problematização envolvendo área e perímetro que eu deixei para você pensar para a próxima aula, certo? Bom, eu espero que você tenha entendido um pouquinho melhor desses assuntos. Então, um forte abraço e até a próxima aula!